Boa noite a todos. Então, iniciamos o último dia de apresentação dos TFGs do curso de Agronomia da Faculdade Mater Dei. Hoje nós teremos a defesa do meu orientado Nelson Mascarello, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Custos de Produção Agrícola no Sudoeste do Paraná, um estudo sobre os benefícios da utilização das práticas agronômicas. Gostaria de agradecer a presença do professor Adriano, professor Vicente e pelo auxílio do professor Francisco em todas as defesas. Nelson, você tem aí aproximadamente 20 minutos para fazer a tua apresentação, tá? Boa sorte. Pode iniciar quando você se sentir confortável. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos, boa noite quem acompanha pelo YouTube, aos professores. Então, o meu trabalho é sobre os custos de produção agrícola no sudoeste do Paraná, um estudo sobre os benefícios da utilização das práticas agronômicas. A minha professora orientadora é a professora Lúria. Eu vou falar brevemente sobre a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os resultados e, por fim, a conclusão. Então, a introdução. A cultura da soja, ela foi introduzida no Brasil por volta de 1882, quando foi trazido dos Estados Unidos aproximadamente 10 cultivares para fazer testes nos solos brasileiros. No início, a cultura da soja era trabalhada apenas para a subsistência das famílias, mas com o passar do tempo, ela foi se tornando uma cultura de comercial, foi se alargando até virar uma cultura comercial. Tanto que hoje a soja é o principal produto do agro brasileiro e o principal produto que o nosso país exporta. Esse aumento de produção, ele se deu principalmente pelo aumento da demanda mundial pelo grão. Nós vemos que cada ano aumenta essa demanda e cada ano é necessário um aumento e um acréscimo de produção. Por conta disso, se deu início ao desenvolvimento das lavouras, com o emprego de novas tecnologias tanto produtivas quanto de gestão. A utilização dessas práticas, essas práticas agrícolas, elas, por sequência, nos trazem segurança alimentar. O uso das práticas reduz o impacto ambiental, o uso dessas práticas limpas, elas reduzem o impacto ambiental, o que faz agregar valor ao nosso produto. Mas, por outro lado, a não utilização dessas práticas ainda existe nos dias atuais. São normalmente produtores que agem de forma empírica e que, por muitas vezes, têm dificuldade de compreensão dos temas técnicos e de gestão rural. Muitas vezes, eles pensam que a adoção desses sistemas de produção, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, vão acrescentar custos na propriedade e vão influenciar negativamente no lucro final da propriedade. Por conta disso, o objetivo do meu trabalho é mostrar que é possível sim diminuir os custos de produção e atingir maiores valores de lucro final, através de sistemas como o MIP, o MID, adubação equilibrada. No meu referencial teórico, eu utilizei a cultura da soja, como eu já havia dito antes um pouco do histórico, da importância da soja para a economia. Questão de custos de produção, que são custos fixos e variáveis. Eu trabalhei apenas com custos variáveis, porque os custos fixos são aqueles custos que não vão variar de acordo com a produção, que é questão de imobilização da propriedade, depreciação de máquinas, então isso não vai entrar no estudo. Já os variáveis são todos os custos que envolvem a produção em si. Custos com insumos, custos com maquinários, óleos, sementes, enfim, tudo que engloba a produção. É importante que tenha uma adubação equilibrada, porque a adubação hoje é o principal custo de produção. Ele varia muito com o dólar. Até a gente vai poder observar no meu trabalho, a compra dos insumos foi realizada lá no início, quando estava sendo implantada a cultura. E naquela época o valor do produto era menor, o valor do saca de soja era menor e do adubo era menor. Por isso, o resultado ele deu
um pouco acima do que é o normal da propriedade. A questão de MIP e MID, que é o MIP é o monitoramento integrado de pragas, e o MID é o monitoramento integrado de doenças, assim mostrou que pode ser reduzido o número de aplicações, ser reduzido a quantidade de produto utilizado e, por consequência, a redução do custo de produção. Questão da metodologia. Foi realizada em uma propriedade na cidade de Mariópolis, no estado do Paraná, onde foi estudado 2 talhões durante o ano 2020 e parte do ano 2021, que deu aproximadamente 150 dias. Foi implantada a cultivar Zeus, o produtor achou por bem utilizar essa cultivar, até porque é uma das principais cultivares que se adaptaram à nossa região atualmente. Foi realizada a análise de solo, com o intuito de diagnosticar as propriedades químicas e físicas do solo. O tipo do solo estudado foi o latossolo, o clima da região é o subtropical e foi utilizado o sistema Aegro para gerenciamento dos custos de produção. Então, o talhão 1, ele tinha uma área de 2,87 hectares. Nesse talhão foi utilizado os métodos agronomicamente recomendados, como a adubação equilibrada, o MIP, o MID, adubação equilibrada através do Manual de Adubação e Calagem para o estado do Paraná, o MIP, que é o manejo integrado de pragas, e o MID, que é o manejo integrado de doenças. Já no talhão 2, esse tinha uma área de 2,12 hectares. O método realizado foi o método empírico, não teve interferência do pesquisador em cima desse método, ou seja, o produtor fez da maneira que tinha costume em fazer. A adubação foi realizada conforme ele sempre fez, conforme ele aprendeu com o passar dos anos. A aplicação, principalmente de fungicida, foi da forma calendarizada, ou seja, durante ele fazia a aplicação, esperava um período de dias, fazia outra, assim até o final do desenvolvimento da cultura. Análise de solo. Essa foi feita em talhão total, foi retirado aproximadamente 30 pontos desse talhão, com todas as práticas recomendadas. Foi retirado os 30 pontos com o intuito de homogeneizar ao máximo essa amostra. Aqui está o resultado da análise de solo, que eu usei como base, juntamente com o Manual de Adubação e Calagem, para a tomada de decisão sobre os produtos a ser utilizados. A adubação no talhão 1, o talhão onde tinha o método agronomicamente recomendado. A adubação de base foi realizada com superfosfato triplo. Foi escolhido o superfosfato triplo porque quando você pega os adubos comerciais, o adubo mais barato, o quilo do fósforo mais barato é do superfosfato triplo, em seguida o superfosfato simples, enfim, esse era o adubo mais barato para o fósforo, então foi escolhido o superfosfato triplo. A quantidade utilizada foi de 4,59 sacos por hectare e foi realizada a adubação a lanço com cloreto de potássio com o mesmo padrão de escolha do superfosfato triplo, que era o custo do quilo do produto, e foi utilizada a quantidade de 2,98 sacos por hectare. Já a adubação no talhão 2, essa teve uma adubação de base do adubo formulado 8-20-15. Essa adubação já vinha sendo utilizada pelo produtor há anos, então ele achou por bem utilizar essa fórmula. Foi utilizada a quantidade de 7,56 sacos por hectare, e ele achou por bem utilizar cloreto de potássio a lanço também, que deu a quantidade de 2,88 sacos por hectare. O plantio ele foi realizado no dia 5 de outubro de 2020. A cultivar, como eu já havia dito, escolhida foi a cultivar Zeus. A quantidade foi de 80 kg por hectare, o que deu em média 18 sementes por metro linear, e foi realizado nos 2 talhões a mesma quantidade de sementes. Os inoculantes. Para o talhão 1, foi realizada a inoculação com azospirilo, a bactéria azospirilo, a co-inoculação com bradyrhizóbio, e foi inoculado também com a bactéria Bacillus subtilis e Bacillus megaterro.
O azospirilo e o bradyrhizobium foi com o intuito de aumentar a fixação biológica de nitrogênio, e o bacillus subtilis e bacillus megateco foi com o intuito de solubilizar o fósforo retido na argila que está presente no solo. O talhão 2 não foi utilizado a inoculação. O processo de inoculação. Esse era feito momentos antes do plantio. Normalmente era feito no período da manhã e era utilizada a semente até a tarde. No talhão 1 foi realizada a inoculação dessa mesma maneira. Foi inoculado durante a manhã e no período da tarde foi plantado. Os herbicidas, no talhão 1 e 2. Os dois talhões tiveram a mesma quantidade de herbicidas utilizados, que foi o herbicida para pré-plantio, o herbicida para limpa e o herbicida de dessecação pré-colheita. O herbicida utilizado para o pré-plantio foi o tocha, o paraquat. Vale ressaltar que na época ainda era liberado o uso do paraquat, então por isso que foi utilizado. A dose escolhida, a dose trabalhada foi de 2 litros por hectare, como manda o manual do produto. O Roundup WG foi usado para a limpa da soja, com a dose de 1,5 kg por hectare. O Reglone, para dessecação pré-colheita, foi utilizado uma dose de 2 litros por hectare. Talhão 1, onde foi realizado o manejo integrado de doenças. Esse manejo era feito semanalmente com o plano de batida, onde se escolhia pontos aleatórios do talhão, e era feita a batida das plantas e contados os insetos. Quando atingisse o número máximo de insetos, de pragas, seria necessária a aplicação. E durante todo o desenvolvimento da cultura, não foi necessária a utilização de inseticidas. Aqui tem uma imagem que ilustra a sanidade das plantas durante o seu desenvolvimento. Os inseticidas no talhão 2. Foi realizada apenas uma aplicação, que essa foi para controle de percevejo, com o produto Engeopleno. O produtor ele já vem há 2 anos trabalhando com o MIP, então ele já trabalha ele só faz a aplicação se necessário. Então eu não quis interferir nisso, então ele achou por bem fazer apenas uma aplicação, então foi contabilizado apenas uma aplicação. Os fungicidas no talhão 1, talhão onde foi realizado o MID, o Manejo Integrado de Doenças. Juntamente com o MIP, quando era feito o plano de batida, era observada a sanidade das plantas, era analisado se tinha doenças, e também era acompanhado o site da GeoMater, que disponibiliza em tempo real todos os resultados dos coletores de esporos que tem presente no estado do Paraná. Então, é trabalhado tanto com a parte visual da planta, e quanto pelo site da GeoMater. Durante o estudo, foi constatado que era necessário uma aplicação de fungicida. Então, foi escolhido o fungicida Zelatos WG para fazer a aplicação. Os fungicidas no talhão 2. Esse, como eu já havia dito, era da forma calendarizada. Foi feito 3 aplicações, a primeira com Elatos WG, a segunda com Bravonil mais nativo, a terceira com Nizeb Gold mais Fermax. Tem uma grande diferença entre produtores, porque alguns aplicam 3, 4, outros mais. Nesse caso, foi feita 3 aplicações. Questão de óleos, adjuvantes e adubos foliares, o talhão 1 e 2. O talhão 1 foi realizado 4 aplicações no total, que foi de herbicidas, e uma com o fungicida, 3 herbicidas e uma com fungicida. Durante essas 4 aplicações foi necessário o uso de óleos adjuvantes, então foi contabilizado 4 aplicações. O talhão 2 recebeu 6 aplicações no total, foi contabilizado 6 vezes os óleos adjuvantes, e o talhão 2 ainda teve um adicional, que foi o uso de um adubo foliar. Então agora vamos entrar para a parte dos resultados. Os custos de sementes, os custos com os inoculantes, os custos com fertilizantes,
os custos com defensivos e com maquinário. O talhão 1, onde foi realizada o método agronomicamente recomendado, teve um custo de adubação de base de R$ 436,30. A adubação a lanço do talhão 1 foi de R$ 292,04, o que totalizou no talhão 1 em fertilizantes R$ 728,34 por hectare. Os custos com adubação no talhão 2 foi a adubação de base, teve um total de R$ 768,34. A adubação a lanço teve um custo de R$ 282,24, o que totalizou R$ 1.050,54 por hectare com fertilizante. O custo com sementes no talhão 1 e 2, como eu já havia dito, tinha sido o mesmo, porque foi utilizada a mesma quantidade de sementes em ambos os talhões. Então, esse custo vai ser o mesmo para ambos. Esse teve um valor de R$ 8,50 por quilo, vezes 80, deu R$ 680 em sementes por hectare em ambos os talhões. Os custos com inoculação no talhão 1 foi de R$ 165,26. Lembrando que o talhão 2 não foi apropriado o custo com inoculante porque não foi utilizado. Os custos com herbicida no talhão 1 e 2. Aquele o herbicida para dessecação pré-plantio, que foi o Tocha, teve um custo de R$ 40,54. O custo com o herbicida para limpa da soja, que foi o Roundup WG, teve um custo de R$ 60,69 por hectare. O custo com reglone para dessecação teve um custo de R$ 86,32. O custo com fungicidas, agora passando para a parte de fungicidas. O custo com fungicidas no talhão 1, que foi feita apenas uma aplicação, foi de R$ 143,61 por hectare. Durante o mês de dezembro e janeiro, teve uma grande quantidade de chuvas. O talhão 1, na imagem não dá para ver muito bem, mas ele está ligeiramente abaixo do talhão 2, e tem uma área onde alaga. Como ultrapassou os 400 milímetros de chuva, essa área ficou alagada por um grande período de tempo, e fez com que ocorresse a doença da esclerotínia, que é o mofo branco. Isso acarretou em uma redução da produtividade no talhão 1. Aqui tem uma imagem das plantas que estavam atacadas com a esclerotínia. Vale ressaltar que era impossível a entrada de máquinas durante esse período, então não teve muito o que fazer. Os custos com fungicidas no talhão 2, que foi de 3 aplicações, este teve um custo de R$ 499,40 por hectare. Uma grande diferença quando comparado ao talhão 1. Os custos com inseticidas no talhão 2 foi de R$ 49,09. Vale lembrar que no talhão 1, que foi através do MIP, do Manejo Integrado de Pragas, foi constatado que não era necessária a utilização de inseticidas. Então, foi um custo que não foi apropriado para o talhão 1. Questão de custo com óleos, adjuvantes e adubos foliares no talhão 1 e 2. O talhão 1 teve um custo de R$ 41,68. O talhão 2, com óleos e adjuvantes, e tem o acréscimo do adubo foliar, esse teve um custo de R$ 117,83 por hectare. Questão de maquinários. O talhão 1 foi realizado o plantio, 4 aplicações no total, que foi 3 herbicidas e uma de fungicida, e teve a porcentagem da colheita, que é aproximadamente 8%. E esse teve um valor total de R$ 1.049,50. Já no talhão 2, também teve o plantio, teve o adicional de transporte e insumos, porque o resto da propriedade foi utilizado o superfosfato triplo. E no momento da compra, o produtor já comprou com o produto entregue em casa. Como o adubo 8-20-15 foi usado em menor quantidade, teve que ser pago um caminhão para trazer até a propriedade, e esse custo foi apropriado no custo com maquinários.
Esse teve um total de 6 aplicações, teve a mesma porcentagem de colheita, que é 8%, e esse teve um custo total de R$ 1.336 com maquinário. A colheita ela foi realizada no dia 17 de fevereiro de 2021. E o resultado do talhão 1 foi de 80,13 sacas por hectare. O talhão 2 teve um resultado superior, que foi de 85,8 sacas por hectare. O valor de venda desses produtos foi de R$ 150 a saca. Tem uma imagem mostrando o dia da colheita dos talhões. Então, o resultado, o custo versus o lucro. O talhão 1, talhão agronomicamente recomendado, ele teve um custo total por hectare de R$ 2.980. O lucro bruto por hectare no talhão 1 foi de R$ 12.019,16. E o lucro líquido do talhão foi de R$ 9.039,16. Já o talhão 2, o custo total por hectare foi de R$ 3.931. Podemos perceber que foi um custo bem mais elevado do que o talhão 1. O lucro bruto por hectare foi de R$ 12.844. Quando comparado ao talhão 1, teve um lucro bruto maior. Mas quando nós vamos para o lucro líquido, foi de R$ 8.953. Então, o talhão 1 teve um resultado superior em R$ 86,16. Mas cabe ressaltar que esse não é um resultado que sempre vai ter na propriedade. Por quê? Esse ano foi um ano atípico. O início, lá no plantio, a soja estava, se não me falha a memória, em R$ 89 a saca. E os adubos estavam muito menor o preço do que são hoje. E na venda foi vendido a R$ 150. Então, podemos dizer que foi o ano para conseguir ter um lucro maior por hectare. E por a conclusão, o talhão 1, apesar de ter uma produção menor, ele teve um custo muito menor do que o talhão 2. E esse custo, ele equivaleu e fez com que o talhão 1 fosse mais lucrativo do que o talhão 2, mesmo produzindo praticamente 6 sacos a menos por hectare. Por esse motivo, eu recomendo a prática. Muito obrigado. Parabéns, Nelson, pela sua apresentação. Você utilizou mais ou menos 21, 22 minutos na apresentação. Agora, então, eu passo a palavra diretamente para a banca, iniciando com o professor Vicente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, professora Luren, professor Adriano, professor Francisco, que comanda aí essas transmissões. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer tanto a professora Luren como o Nelson pelo convite para participar dessa banca. Convite aceito de imediato e que fiz com bastante zelo, né, e bastante gratidão pela oportunidade que me é dada de poder participar. Quero cumprimentar aqui também o professor Adriano, que faz parte dessa banca, elogiando sempre pelo brilhante trabalho que realiza, né, tanto na docência como nas orientações que faz, também aos nossos alunos, e a dedicação que tem tido na nossa produção científica, de um modo geral, especialmente agora que ele assume aí a linha de frente na criação da nossa revista científica, que certamente vai enaltecer e engrandecer a nossa instituição, que já passa a ser um centro universitário. Evoluímos da condição de faculdade. Primeiramente, eu quero parabenizar você, Nelson, pela escolha do tema, né? E quando eu disse que aceitei de pronto, de imediato,
foi até porque é um tema que eu sou extremamente apaixonado por ele, não só como engenheiro agrônomo, mas como produtor rural mesmo. E você fez uso de um instrumento que eu utilizo no dia a dia da minha atividade, já tem vários anos, e utilizo essa plataforma, coincidentemente, que você poderia ter utilizado qualquer outra, né? E também faço os elogios aqui à professora Lúrian, que de forma tão brilhante tem trabalhado essa disciplina de gestão rural e que tem utilizado, né, a plataforma através do convênio que nós estabelecemos e que eu tenho a certeza de que acrescenta muito, né, aos nossos alunos, a exemplo do trabalho aí desenvolvido pelo Nelson agora no TFG, tá? Eu gostei muito da tua apresentação, você utilizou o tempo de uma forma bastante adequada, né? Não foi nem lento nem rápido demais, eu acho que deixou de forma muito clara aquilo que você se propôs a apresentar, né? Isso vem também da tua experiência, da tua maturidade, aliás, você amadureceu bastante no curso, né? Usou um pouquinho mais de tempo, né? Isso teve o aspecto negativo para você, mas teve o lado bom também, porque você sai com mais experiência, né? Agora, isso fica demonstrado na tua apresentação, tá? E essa tua apresentação, que eu digo ser motivo de elogios, ela supera algumas deficiências que eu encontrei na parte escrita, que eu gostaria que você entendesse, que eu vou fazer algumas considerações aqui, mas não no sentido de desmerecer o teu trabalho, muito pelo contrário, no sentido de que você possa melhorá-lo, para que ele possa compor o nosso acervo, né, científico, da nossa biblioteca, com maior perfeição. Eu tenho certeza que a professora Lúrian vai filtrar isso, vai ver o que é adequado e vai saber como considerar isso em razão do tempo que você dispõe aí para fazer as adequações, tá? Eu tive dificuldade de trabalhar para te mandar o material, então depois a gente pode conversar, se você quiser mandar o arquivo em Word, você mandou em PDF, então eu acabei não mandando nada por escrito para você, se você puder anotar, então depois eu fico à disposição aí também na sequência, tanto de você como da professora, para colaborar, tá? Então, assim, no que diz respeito à formatação, eu observei ali que você não padronizou a capa e a folha de rosto, né? Agora, na tua apresentação ali, até ficou mais claro, né, na questão do título, do subtítulo, tá? Então, ali num você centraliza e no outro você alinha, e você tem que deixar os dois, né, no formato padrão ali de ABNT, tá? Outro aspecto também que eu observei, nos parágrafos, tá? Você teria que ter feito a justificação. Em alguns momentos ali, ao final do parágrafo, a gente percebe que ele deveria ter ficado mais recuado à esquerda, ao final da frase, né? E ele termina lá aliás, mais à esquerda, e ele termina lá na direita como se você tivesse feito, não estou dizendo que foi isso, mas como se você tivesse feito um copia-cola e aí ele apropria dessa forma. Você teria dado pelo menos um enter ali para desaparecer esse vício, tá, do Word. Então, só fazer essas correções aí, tá? A exemplo, né, do teu arquivo PDF, na página 15, considerando, né, as páginas ali na sequência de capa e folha de rosto, não na numeração correta, lá no item 2.3, fica bem claro isso, tá? Então, até se você quiser ir lá depois para verificar, você vai entender ali o que é que eu estou falando nessa questão ali da justificação, tá? Do alinhamento e da justificação. Outra coisa que eu percebi, e que inclusive na tua apresentação aparece como um erro ali na sigla que você utiliza de hectares no HA, né? O Word faz uma correção automática como se fosse A do verbo haver, né? Então, ali, a única coisa ali, você localizar e substituir todos os HA
Só que tem que ver se não tem nenhum A do verbo haver depois, né? Mas for HA sem o acento, tá? No A. Aliás, quando eu falo para você ir lá na página 15 do teu PDF, lá no item 2.3, uma coisa que eu não observei no teu trabalho foi a numeração de páginas, tá? Então, isso é outro aspecto aí que precisa ser corrigido, tá? Então, você precisa numerar. Outro cuidado, assim, na construção de frases, você tem que cuidar com repetição de palavras na mesma frase e parágrafos, tá? Procurar sinônimos, tá? Então, acho que ficaria mais adequado. Mas não é, assim, nada significativo. Em alguns parágrafos isso acontece. Com relação à questão dos cursos aí na cultura de soja, né? Você escolheu uma cultura clássica, até eu te questionei um dia, eu imaginei que você fosse evoluir o teu TFG para a cultura da batata, porque eu tive a oportunidade de assistir a tua apresentação do relatório de estágio, né, que eu achei que foi bem bacana o trabalho que você fez no teu estágio. Eu imaginei que você fosse fazer, mas evoluiu bem e fez uma cultura clássica, né, que é a soja, né, mas eu queria te indagar o seguinte, né, quais os impactos, né, que você já apresentou ali no teu resultado final, mas que você avalia se é significativo ou não, né, na redução dos custos da cultura de soja, a utilização das práticas agronômicas aí que você preconizou. Então, professor, inicialmente agradecer muito pela sua presença aqui na banca, é uma honra tê-lo aqui como avaliador. Na questão da tua indagação, a minha opinião é a questão de fertilizantes, que é uma deficiência que nós temos, não só dos produtores, mas de muitos técnicos também, que não utilizam a análise de solo, não levam como base para decidir a questão de fertilizantes. Se você pegar lá o fertilizante, o custo com o fertilizante do talhão 1, ele teve um custo bem menor e eu supri toda a necessidade da cultura. Não fiz aplicação de nitrogênio, e já no talhão 2, lá, quando a pessoa coloca um adubo formulado, assim, sem muita base, você vai desregular a questão de potássio, vai colocar nitrogênio que não precisa, e pode não atingir a quantidade de fósforo necessária. Então, a minha opinião é a adubação. Essa impacta diretamente, e essa deve ser o principal que o produtor deve olhar com melhores olhos. Com relação à questão do uso do manejo integrado de pragas e do manejo integrado de doenças, você considera que é uma estratégia viável e recomendável a partir dos resultados do teu trabalho? E aproveitando, por que motivo você não avaliou o manejo integrado de plantas daninhas também nesse contexto? Bom, o manejo integrado de pragas, no meu trabalho você não vê muita diferença, você vê ali no manejo integrado de doenças, porque já foi adotado aqui, desde lá da matéria de manejo integrado de pragas, desde aquela época já foi adotado na propriedade. Então, no trabalho não deu para ver muita diferença, mas é válido o uso do manejo integrado de pragas e do manejo integrado de doenças, com certeza, até porque o restante da propriedade toda foi feito o manejo integrado de pragas e doenças. Apenas essa área que foi feita mais aplicações, porque era feito assim até uns anos atrás, sabe? Já a questão de inseticidas não foi usado mais porque a gente não quis gastar mesmo mais com isso só para ter o resultado do trabalho. E eu não quis ponhar um custo a mais que não existiu, né? Até por isso não teve tanta diferença no trabalho, mas é muito válido essa questão. Já na questão de manejo integrado das plantas daninhas, vou confessar aqui que não é um assunto que me chamou muita atenção até hoje. Se você parar para analisar, o custo com o herbicida não é tão grande quando comparado aos outros. E as nossas áreas, pelo menos aqui onde eu fiz o estudo,
elas até agora não tem os problemas com a buva, não está tendo problemas graves, sabe? Até por isso que eu não fiz esse estudo sobre o manejo integrado de plantas daninhas. Muito bem. Mas fica aqui a recomendação, porque futuramente, né, inclusive nós estamos aí bastante adiantados, né, não vou tomar o tempo, mas só fica aqui a comunicação de que nós estamos trabalhando aí num curso de especialização, né, numa pós-graduação Lato Sensu em produção vegetal, para que futuramente, né, aliás, se você decidir, nós vamos te receber com muita honra, né, nesse curso aqui para trabalhar isso futuramente, né, porque nós temos algumas espécies aí daninhas, invasoras, que vão causar muito problema aí para frente, infelizmente, tá? Muito bem. Só uma observação, você coloca aí no teu trabalho, né, que a apropriação dos custos, né, com máquinas e equipamentos, ela não teria sido possível. Eu acredito que poderia até inserir também numa proposta dessa de trabalho futuro, né, porque na verdade impacta, né, e bastante, até porque se você fizer uso de MIP e MID no talhão que você está aliando, né, isso é uma considerável, né, porque você vai diminuir a quantidade de aplicações e, consequentemente, diminuição dos custos de produção com maquinários. Eu acredito que se tivesse trabalhado isso, e ele tem essa funcionalidade, você poderia até isso impactaria ainda mais aí no teu resultado final, quando você coloca como conclusão de que ele é viável, tá? Uma pergunta bem objetiva, já indo para os finalmente aqui, né, que eu já acho que esgotei meu tempo aí. Na tua opinião, qual a significância, tá, estatística mesmo, de avaliar, ou seja, de comparar apenas 2 talhões, né, e quais os critérios que você utilizou na escolha dessas práticas que você coloca no talhão que você pretende avaliar para identificar em comparação com o talhão do plantio convencional ou da não utilização de práticas aí que não foram adotadas? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas eu vou responder da forma que eu entendi. Foi utilizado apenas 2 talhões, até porque eu acho que seria desnecessário fazer em talhões ou maiores ou em mais talhões, porque a propriedade já adotou essas práticas. A propriedade já trabalha com essa questão de análise de solo, já vem sendo trabalhada há anos com a questão de melhorar a parte química do solo. Então, e já há 2 anos com essa questão do MIP, do MID. Então, a propriedade inteira já vem nessa linha, e se eu trabalhasse com mais talhões, ou com menos, ou com talhões menores ou maiores, eu acho que seria desnecessário na parte, digamos assim, na parte financeira da propriedade. Eu ia gastar além em mais talhões, sendo que com 1 ou 2 talhões eu poderia ter esse resultado, sabe? Mas por questão pessoal da propriedade em si. E os critérios da escolha dos manejos, do local, eu tentei escolher o local mais homogêneo possível. Não esperava que ia dar todas essas chuvas que deu, assim como nenhum produtor esperava que ia dar essa quantidade de chuvas. Seca também no início. Sim. E teve o problema do mofo branco, né, da esclerotina no talhão 1, que eu, na minha opinião, se não desse problema, o talhão 1 ia produzir igual, ou até poderia ser superior ao talhão 2. E outra coisa que, já pegando um gancho e falar disso, o talhão 2, ele produziu bastante, até porque já faz anos que é utilizado a inoculação nessas áreas, que faz anos que é trabalhado para o equilíbrio do solo. Então ele pegou um solo que já estava bom, e talvez em 1 ano você não vê a diferença de fazer uma adublação não equilibrada, né? Muito bem, não entendeu bem a pergunta e respondeu à altura do entendimento.
Eu queria só observar aqui ao final, então, Nelson, que eu gostei do teu trabalho, né? Tem essas considerações aí que eu acabei de fazer, e por fim, nas tuas conclusões, eu acho que o teu trabalho é muito rico de resultados e discussões, né, que você faz muito bem aí na tua apresentação e também no próprio trabalho, mas a tua conclusão, ela está muito pobre, né? Ela tem um parágrafozinho ali muito tímido. Então, eu gostaria que você escrevesse mais, tá? Que você trouxesse as informações dos resultados e discussões para as conclusões e deixasse ela mais rica, tá? Porque o teu trabalho é rico em resultados e discussões. Então, que você trabalhasse um pouco melhor aí o teu texto nas conclusões, tá? E aí, por fim, que você faça, então, uma revisão geral, tá? De ortográfica e de formatação aí com a professora Lúria, para que teu trabalho possa ser depositado na biblioteca aí em condições, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o teu convite, agradecer a professora Lúria também da mesma forma, tá? Porque eu fiquei muito satisfeito de poder participar da tua banca. Dessa forma, então, eu devolvo a palavra à presidente da banca, a orientadora, a professora Lúria. Muito obrigada, professor Vicente, por suas considerações. Com certeza, elas são muito válidas para o trabalho do Nelson, vão ajudar muito a enriquecer, a melhorar, principalmente esses apontamentos de texto, a parte em relação à conclusão, muitas delas a gente já tinha conversado, mas com certeza a gente vai seguir esses apontamentos. Então, agora eu passo a palavra para o professor Adriano. Boa noite, Nelson. Boa noite, professor Vicente, professora Lúria, Chico, que nos auxilia nos bastidores, pessoal que nos acompanha via YouTube. Né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para compor a tua banca, né? E gostaria de parabenizá-lo pela tua apresentação e pelo trabalho. Né? É um tema bastante interessante, né? Como tu mesmo comenta no teu texto, né, é um tema que demanda um pouco mais de informação, tem certa resistência de alguns produtores, né, então eu acho que trazer resultados, né, palpáveis sempre é interessante, até para ajudar a criar mais argumentos do que já se tem sobre o assunto. Nelson, eu vou comentar alguns detalhes da tua apresentação, depois eu vou falar alguns detalhes da parte escrita, né, e eu tenho algumas questões gerais sobre o trabalho para entender melhor alguns aspectos aí dele como um todo, ok? Beleza. Eu gostei que tu fez um bom uso do tempo, né? Tu falou dentro do tempo que estava estabelecido, né? Teus slides também, tu construiu eles muito bem, né? Tu colocou em tópicos ali, colocou algumas imagens, né? Você não leu o slide, né? Isso é muito importante, então tu falou todos eles. Teve ali no início, num dos primeiros slides, né, ele estava cheio de texto. A hora que eu vi o slide, eu falei, né, espero que o Nelson não leia. E aí tu foi falando os tópicos, né, e foi bem nessa questão da explanação. Como o professor Vicente bem comentou, né, tu falou num tom de voz tranquilo, né, nem rápido, nem devagar, então isso também é uma questão boa para uma fala, ok? Então eu deixo meus parabéns nesse sentido. Né? Naquele slide que tinha bastante texto, talvez uma sugestão para outras situações, né? Divide, né? Tu não tem custo por slide, então se tu dividir o conteúdo dele em 2 ou 3, né? Não vai ter problema nenhum. Então, eu acho que nesse sentido seria uma sugestão. Em relação ao teu texto, né? Tem alguns detalhes de redação e tu vai ter que olhar com bastante atenção, né? Tem alguns parágrafos que eles estão muito longos, alguns estão confusos, né? Teve alguns parágrafos que eu fiz a leitura, tive que voltar novamente para ler novamente, né? Para que fique bem clara a informação, né? Nada comprometa muito o trabalho, mas eu acho que é interessante dar uma revisadinha, né? Para melhorar, porque o texto sempre é interessante que ele tenha uma leitura mais fluida, né? Que você leia com facilidade. E tem alguns ali que às vezes ficam um pouquinho confuso, mas é questão tranquila de ser ajustada. Lá na sua metodologia, na tabela 1, tu traz análise de solo, né? Aquela análise de solo se refere ao talhão 1, talhão 2 ou a média dos 2 talhões?
como o talhão 1 e 2, ele faz parte de um talhão maior, essa análise de solo dos dois talhões. Então, se fosse trabalhar o talhão 2, seria o mesmo resultado, né? Entendi. Deixa isso claro no teu texto, porque eu vi a análise de solo, falei, tá, mas é do 1, do 2. Aí quando tu apresentou as imagens da apresentação, eu vi que estava um lado do outro, eu falei, bom, deve ser a média dos dois, né? Deve ser um talhão coletado para a área toda, né? Então, deixa claro no texto, né, que ele foi coletado dos dois talhões e aquele é um resultado médio, entre aspas, ok? Uhum. Quando tu fez os cálculos de adubação, qual foi a expectativa de produtividade que tu trabalhou? Eu posso me enganar aqui, professor, mas foi 4.500 quilos por hectare. 4.500? Isso. Tu produziu um pouco acima disso, quase? Isso, esse ano foi atípico, né? Muito pela cultivar, mas antes das chuvas foi um ano muito bom, né? Sim. Outra pergunta. Tu inoculou com Bradyrhizobium ou não inoculou? Sim, inoculei. Porque eu olhei no texto, aparece lá as três espécies de bacilos, os Azospirillum, falei, tá, e o Bradyrhizobium, né, que seria o mais importante. Sim. Então no texto ele não aparece, né? Dá uma conferida e insere ele lá, por favor. Posso ter errado algum momento e não ter colocado. Aí tu comenta no texto, né, que não fez a adubação nitrogenada pelo fato de ter feito a inoculação. Ao olhei as espécies falei, opa, né? Então suspeitei que você tinha esquecido, né, de fazer a inserção no texto. Uma outra dica para o teu trabalho, né? Tu foi comentando no texto que foi usado inseticida, fungicida, produto, adubação e tudo mais, né? Mas eu acho que seria interessante tu criar um quadro ou uma tabela, aí fica a teu critério, resumindo tudo que foi utilizado que compõe os custos variáveis. Porque, às vezes, né, tu quer olhar algo mais geral, né, e essa visão geral tu teria nessa tabela, nesse quadro. Então, tu pode colocar lá no início dos resultados de discussão, não tem problema nenhum, né? E aí tu coloca, né, o que foi usado, a quantidade foi usada. Eu até anotei aqui, para tu fazer similar ao que você fez lá no final, nos resultados de lucratividade, né? Tu tem lá, né, a variável e daí tem talhão 1, talhão 2 ao lado. Então, eu acredito que ficaria interessante, né, tu apresentar todos os produtos utilizados, né, tudo que compõe os custos variáveis dessa forma. Deixo minha sugestão, né, aí tu define junto com a sua orientadora se é cato ela ou não. Eu tinha mais uma pergunta anotada, mas você respondeu no final da explanação junto com o professor Vicente, né, eu ia perguntar a que tu atribui a diferença de produtividade, né? Tu comentou que em partes isso se deve ao problema com mofo branco, né? Já tinha histórico de mofo na área? Então, eu conversei com o produtor há muitos anos atrás, deu um mofo branco nessa área. Mas isso foi há mais de 10 anos. Então, eu associei esse mofo branco à semente. Essa semente ela é oriunda de Clevelândia. E todos sabem que Clevelândia é um local meio complicado para mofo branco, né? Tem bastante esclerotínia. E eu associei isso à semente, que pode ser que tenha vindo de lá. Entendi. Uma outra questão, né? Quando foi feita a aquisição dos insumos para fazer a implantação das duas áreas, né? A gente estava numa situação de preço favorável para a compra de insumos e desfavorável para a venda de soja, comparando o panorama atual, né? Tu acredita que teria mudado muito o teu resultado, considerando os preços atuais, né? Com certeza. Essa diferença seria maior, menor entre os talhões, inverteria o resultado? O que tu tem a me dizer sobre isso? Então, professor, nessa questão, eu acho que a diferença entre os talhões não seria muito significativa. Mas a diferença, sim, se daria lá no lucro líquido do talhão. Porque hoje não está R$ 98,00 um saco de cloreto de potássio, né? Então, isso daria muito menor o valor lá do lucro líquido. Mas em questão de diferença entre os talhões, eu acredito que hoje não teria muita diferença. Claro, salvo se o cloreto está mais caro ou se a questão do fósforo lá está um valor absurdo, né? Daí, mas
se tiver no padrão ali, não ia mudar muita coisa, não. Eu digo no lucro em si, mudaria ou seria similar ao que tu encontrou no teus resultados, mas proporcionalmente? Ele seria proporcionalmente, a diferença seria a mesma de proporção, acredito eu, mas o lucro seria menor, né? A proporção entre o lucro do talhão 1 e do talhão 2 teria a mesma diferença, porém ia ser menor o lucro líquido em si. Acredito que te entendi. Uhum. Uma outra sugestão para o teu trabalho, ali ao final, tu poderia criar um tópico chamado considerações finais, né? E tu fazer um apanhado geral do teu trabalho, né? Colocando, por exemplo, o que levou, né? Por exemplo, a menor produção no talhão 1, e deixar algumas sugestões, talvez, de estudo ou de continuidade do teu trabalho nessas considerações finais, né? Erros, acertos que tu teve ali na condução do teu estudo, né? Tu pode colocar nas considerações finais, e aí caso alguém queira dar sequência do trabalho ou realizar um trabalho similar, que com certeza a gente vai ter trabalhos relacionados ao que tu fez, né? Aí as considerações finais acabam ajudando essas pessoas, né? Que aí tu aponta quais foram teus erros, quais foram teus acertos, ali o que tu teria feito de diferente se fosse hoje, né? Que a gente conduz uma pesquisa e sempre, né, no decorrer a gente fala, bom, poderia ter feito isso um pouco melhor, né, direcionando para esse sentido, certo? Eu concordo com o professor Vicente né, nos aspectos que ele comentou em relação ao texto, acabei até não falando muito disso, porque ele já fez a explanação nesse sentido, né? Só gostaria de reforçar a questão de tu ali ao final melhorar um pouquinho a tua conclusão, né? Como o professor comentou, tu tem bastante informação ali que tu traz do teu trabalho, então eu acho que trazer isso para a conclusão seria interessante, né? Coloca uma conclusão da produção, coloca uma conclusão de custo, coloca uma conclusão de lucro, né? Então tu poderia criar 3 parágrafos, nem que eles fiquem menores, né? Mas eu acho que fica interessante nesse sentido, ok? Nelson, deixo meus parabéns para ti e devolvo a palavra então à professora Lúria. Muito obrigado, professor. Muito obrigada pelas suas indicações, professor Adriano. Também são de grande valia para o trabalho do Nelson. Com certeza nós vamos considerar aí na hora que nós formos realizar toda essa revisão. Então agora, Nelson, a gente vai se reunir em outra sala para decidir sobre a sua nota. Já voltamos. Beleza.
Voltamos, então. Nelson conversa com a banca, com o professor Vicente, com o professor Adriano. Nós decidimos, então, que você foi aprovado no TFG2. Parabéns, com uma média de 7,6. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por todo o desenvolvimento a campo. E se você quiser dizer alguma coisa, o espaço fica aberto aí para você. Muito obrigado. Quero agradecer a toda a banca que dispensa comentários, né? Agradecer todos os colegas que, a passar dos anos, fizeram parte da minha história e todos os professores, de uma forma geral. E, mais uma vez, agradecendo a todos. Muito obrigado. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer à banca pela participação, auxílio do professor Francisco, e mais uma vez, parabéns também, né?